Vou fazer a apresentação aqui para vocês. Esse aí é o meu amigo e irmão João Barbosa Pereira Júnior, vulgo JR lá em Aracaju. E fala aí, mano, um pouquinho aí de você aí, para o pessoal saber um pouquinho é o JR. Meu nome, na verdade, é o João Barbosa Pereira Júnior, né? Mas sou conhecido mais pelo JR quando eu era pequeno. Quem me conhece até, eu acho que 15 anos. E aí, o pessoal do Jiu-Jitsu me chamou de Jotão, acho que mais com um apelido de perturbar. Acho que não sei se é pela forma que eu agia no tatame, né? E aí eles, não sei, ou por apelido mesmo, que o pessoal tava botando todo mundo tinha apelido. Mas, eu Currículo, entrei mais Jotão. na acupuntura, minha formação veio da acupuntura, veio para a acupuntura por causa que eu acho que a vida que leva a gente para as profissões que a gente vai fazer, né? A gente muito que escolhe, né? Então, eu machuquei, lesionei meu ombro lutando jiu-jitsu em 2004 e não tava ficando bom com a fisioterapia convencional, né? Eu já tinha terminado a faculdade, vi a pós-graduação. A acupuntura eu achava que era algo mais holístico, algo mais, tipo, religioso, né? Mas, bom, se não funcionar, eu saio. E entrei e fiquei apaixonado pela cultura chinesa, que eu já gostava um pouco. Fiquei apaixonado pela forma de ver o corpo, como é a medicina chinesa vê, né? Um jeito diferente, uma forma de ver o corpo por um todo e não separado, né? Que aqui, se for operar o ombro, eles vão botar um cobertor no meu corpo todo, vão abrir aqui, e o médico vai operar aqui da mesma forma que ele operava aquela peça anatômica que ele estudou na faculdade, né? Um ombro separado, sem corpo, eles fazem a mesma forma. Então, na acupuntura, não. A gente vê se o ombro que está doendo, às vezes é mais também, às vezes por falta de retorno venoso, então esse sangue que fica retido nas pernas deixa mais amônia e lactato, deixa mais piruvirato, deixa essas coisas, e essa dor vai criando um flashback, assim, vai dando voltas, né? Ele não consegue retornar o sangue por completo, ele fica preso ali embaixo, consequentemente tem outras respostas fisiológicas na parte de cima, e aí o ombro começa a doer por causa da amônia e lactato, né? Uma dor mais de cansado, com uma dor muscular cansada, e é por causa do retorno venoso, que a gente diz que é por causa da culpa do fígado e leva essa. Então, o corpo é um todo na acupuntura, e eu comecei a me sentir melhor quando eu comecei a me tratar mesmo, botando agulha no ombro, no pé e fui tentando entender. E aí foi quando a gente começou a estudar a parte de analgesia, que é uma anestesia, né, da, da acupuntura. Vamos dizer que a anestesia iria botar algum químico, algum fármaco, ia injetar algo, né? Como vocês usam a lidocaína, né, na pele, é uma, é uma substância, então dá uma anestesia local, seria assim na pele, e o que a gente faz na acupuntura é uma analgesia, porque é como se eu liberasse da hipófise, o cérebro faz com que libere endorfina. Então você sente a dor, mas ela minimiza para você. Você sente o cara lá, com aquela Fazendo endorfina, um, muito um diferente. link, fazendo um link aí com o que você falou aí, muita gente me perguntou, Lico, mas o que que tem a ver você chamar um cara para falar sobre isso em relação à tatuagem? Bem, você já praticamente já começou o assunto, você já respondeu basicamente isso. O que que tem a ver, gente? Eu e o JR, a gente se conhece há mais de 20 anos, somos amigos de adolescência mesmo. Ele lá em Aracaju, eu em Brasília, mas a gente é muito amigo, então vi o JR praticamente Todas as pernas, iniciar, né? eu vi o JR iniciar profissionalmente e escolher a opção dele, porém ele me viu também para basicamente começar a tatuar. E um dos maiores questionamentos que nós tínhamos perante a tatuagem, nós tínhamos o primeiro, o questionamento químico,
de se usar ou não uma anestesia, se isso era legal, se isso faria mal à pele, se isso faria mal ao organismo, e também nós tínhamos o questionamento até onde que a gente poderia controlar a dor. E isso foi sempre uma troca de informações muito interessante, até que há 10 anos atrás o JR começou realmente a estar envolvido com a acupuntura, se formou na universidade, foi para a China, e quando ele começou essa história toda, a gente começou um projeto junto, que vai fazer 10 anos já, né, Jotão? Que é analgesia, que ele vai explicar o que é, ele já começou a explicar o que é analgesia na tatuagem, utilizando a famosa medicina chinesa. Então, é por isso que tem tanto a ver essa relação. Tem a ver por vidas, por pessoas que conviveram junto, que viram que algumas pessoas sentiam muita dor no processo da tatuagem, viam pessoas que não sentiam absolutamente nada, e se começou um projeto de fazer uma mesclagem. Opa, vamos ver até onde que a gente pode ir para amenizar essa dor sem que as pessoas precisem utilizar um produto químico. O produto químico que a gente está usando, falando, é da droga mesmo, da lidocaína, da xilocaína e todos os outros derivados. Por quê? Porque, para mim, Lico, a tatuagem é um ritual de passagem. A pessoa precisa passar pelo aquele ritual de passagem para saber se ela é merecedora. Claro que dentro desse ritual de passagem, você precisa compreender também a tolerância de cada ser humano. E aí, nada melhor que utilizar uma técnica milenar e estudar sobre ela. Aí o Jotão aí que vai explicar mais sobre isso. Boa. Vou voltar um pouquinho para a parte da minha formação, porque eu fui acelerando aí. Mas então, eu tive a oportunidade, né, é como eu digo, tudo vem. A gente busca, lógico, a gente vai com a vara para pescar no rio, mas o peixe vem. A gente não sabe qual peixe vem, né? A gente vai, a gente dá a vontade da gente, a gente tem a vontade de ir, de estudar, de fazer qualquer coisa, mas na verdade a gente não sabe o que a gente vai pescar na nossa vida, né? Então, Exato. eu me formei querendo ser dono de empresas, de academias ou de clínicas, né? Eu queria ser mais, acho que o administrador daquilo ali, e treinava jiu-jitsu porque eu sempre fiz de criança, lesionei meu ombro, me vi na entre a cruz e a espada, o que eu vou fazer da vida, meu ombro tá ruim e tal, então queria curar o ombro, e aí pessoas curadas começam a curar, né? Eu comecei a tentar reproduzir isso pra galera do jiu-jitsu, eu disse, pô, é muito bom, velho, vamos fazer, vamos. Aí comecei a entrar no triatlon, comecei a ver. E o pessoal do jiu-jitsu é um pessoal mais alternativo. Geralmente, muitos amigos têm tatuagem, gostam de fazer tatuagem, né? Então, eu já conhecia o Lico de criança, como a gente tá falando, né? Eu sempre achava ele super, super legal, assim, um jeito autêntico. E eu gosto de pessoas autênticas, né? Então, eu acredito nas pessoas quando ela não liga muito para o mundo, ela quer fazer o que ela vê na mente, então constrói máquinas melhores, faz coisas. Eu sempre acredito dessa forma, desde criança eu pensei nisso. Então eu busquei, entrei na acupuntura, fiz a pós aqui no Brasil, mas eu achava que faltava alguma coisa, porque um professor dizia uma coisa, outro professor dizia outra, um dizia que não podia dar mais que 10 agulhas, o outro não, porque tal, então porque perde a energia do paciente, eles transformavam muito a acupuntura em algo holístico, algo religioso. E aí eu tive a oportunidade de ir para a China, porque, na verdade, já com o Lico, eu comecei a fazer esse projeto com os amigos do Jiu-Jitsu, que torciam um pé. Eu tinha feito o curso de analgesia, que é para fazer pós-operatório de cirurgia cardíaca, para fazer operatório, procedimentos para quem tem choque anafilático, quem tem alergia à medicação.
Então eu comecei a fazer esse curso porque era um ramo que eu achava no mercado, nem sabia que eu iria tanto utilizar para mim, para o meu ombro e desenvolver tantas coisas que eu desenvolvi, né? Eu tenho que agradecer aqui ao professor Marcelo, não sei se ele está me assistindo, mas foi ele quem abriu as portas e todos os professores que abrem as portas a gente tem que agradecer. Às vezes a Exato. gente toma um caminho diferente, ele é voltado mais a fazer analgesia para paciente, para operação. E eu entrei numa área que eu estou fascinado dentro dela, gosto. Hoje eu sou membro do Conselho Mundial de Acupuntura com sede em Pequim. Já tive a oportunidade de morar em Pequim, morei em Dalian, que é uma cidade litorânea, que é tipo o Rio de Janeiro da China. Né? Estudei lá, eu conheço médicos acupunturistas de Pequim que são tratados como semideuses, e eu tive a oportunidade de estudar com eles, de, de ver uma visão da fonte, da acupuntura da fonte. Me formei nisso, estou grato, tenho mestrado com acupuntura, e o Lico abriu uma porta para mim quando quando eu precisava disso, porque se não fosse a acupuntura com a tatuagem, a analgesia de, 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 de acupuntura com acupuntura para tatuagem, eu não teria entrado nesse ramo científico. Não teria feito mestrado, não teria morado na China, porque quando eu apresentei o Congresso Mundial de Acupuntura em 2017, em Pequim, eu apresentei sobre pós-operatório de cirurgia cardíaca, com eletroacupuntura, certo? Mas quem abriu as portas foi o meu irmão Frederick, o Lico Tatu, né? Que confiou em mim, porque querendo ou não, ele está fazendo o trabalho dele, ele está fazendo a tatuagem, e eu estava fazendo uma pesquisa, né? Pessoas não são ratos, como eu já ouvi isso em Pequim. Poxa, você fez pesquisa em humanos, então eles me elevaram muito em Pequim. Eles disseram, poxa, você é um profissional, sabe que, mas é porque a gente aqui estuda em rato, a gente não pode estudar em humanos, né? Então você estudou em humanos. E eu tive essa oportunidade de estudar em humanos porque os meus amigos jiu-jitsu, os meus amigos underground, os meus amigos que fazem tatuagens, os meus amigos permitiam isso, olhavam para mim e diziam, ô Jotão, como eles me chamavam, né? Que hoje em dia me chamam, né? De João, doutor João, qualquer coisa assim, mas. Doutor João, hoje em dia, né? Então, Jotão, você pode fazer o que quiser, velho. Só vou botar a agulha na orelha, vou botar a agulha perto da onde você vai fazer a tatuagem. Se for nas costas, vou botar a agulha nas costas. Se for na perna, vou botar a agulha na perna. E vou dar choque em você, são os eletrochoques, para mitigar a dor, para diminuir a dor, falar na linguagem mais menos científica, no caso, né? Mais todos, né? Então, assim, eu queria diminuir a dor da acupuntura. E eu, para estudar isso, eu usei nossos amigos, nossos irmãos, né? Que iam fazer tatuagem com o Lico. E o Lico confiou o trabalho dele em mim, porque, veja, se acontece alguma coisa, né? Ele tá fazendo a tatuagem. E se eu sangro uma pessoa, se eu faço algo que dá de errado, né? Mas, não, ele confiou em mim há 10 anos atrás, isso foi em 2010, 2011, que a gente começou a fazer esses estudos, né? A gente gravou vários vídeos, eu tenho vários vídeos, eu fiz um artigo científico, eu fui apresentar no Maxud Plaza, em São Paulo, e num congresso mundial que teve, e esse congresso mundial, quem abriu as portas para mim, de eu conhecer a Michu Eli, a Dr. Yang, Dr. Yang, Dr. Wang e outros, que me deram a oportunidade de morar na China e ter o conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, obrigado também, não só ao professor Marcelo, ao Lico Tatu, ao irmão Frederick, né? Que a gente tem que chamar pelo nome também, tem que dizer que tem que agradecer, porque tudo na vida é o peixe, como eu estava dizendo, né? Você bota a varinha, vai pescar, mas é o peixe que vem. E o meu peixe principal foi a tatuagem, foi o Lico Tatu, que depois dessa analgesia para tatuagem que eu apresentei, esse artigo científico que eu apresentei, porque ele
diminuía o sangramento, Muito e muito. isso esfriava o local, a pele, né? Diminuía então a inflamação, que vocês sabem, né? Tá ligado à endotelina A, que tem uma ligação com a dor. Então, ele ele virou tipo assim, um biomarcador desfavorável para a dor, esse eletroacupuntura, e eu comecei a ter visões maiores com essas sessões de eletroestimulação de acupuntura para fazer a tatuagem. Eu queria, na verdade, era que a pessoa dormisse. Não consegui, porque eu acho que não é o objetivo da acupuntura, não é desmaiar ninguém, não é apagar ninguém, mas e sim aumentar o seu suporte para a dor, porque Mas isso é possível, Jotão? não vi ainda um acupunturista. Então, é o que eu queria fazer, sabe, Lico? O meu sonho é chegar a um nível de acupuntura que eu consiga fazer a pessoa meio que entrar em estado de sonolência e durante a sessão e a pessoa faça a acupuntura meio que dormindo. Só que eu não consigo fazer isso, mas ela entra no, no, No estado numa, de sonolência. não entra em sonolência mesmo, mas ela aumenta, a hipófise faz com que ele libere tanta endorfina e serotonina, que são hormônios ligados ao sono e prazer também, que ela fica meio que naquela, né, como se estivesse meio que dentro de uma nuvem, ou a pele local esfria, diminui o sangue, como a gente tem nos vídeos para provar, né? E ele aumenta a endorfina e a serotonina e faz com que a pessoa tenha um limite maior à dor. Então, como a tatuagem é como se fosse um arranhando, né? Então, ela sente como se estivesse riscando na pele, mas ela não vai sentir mesmo o estímulo da dor tão completo, né? Eu falando como tatuador, eu falando como artista, assim, não vou entrar em área científica do local correto onde que a agulha entra na pele, eu não vou entrar muito nesses detalhes. Mas eu gostaria que você explicasse um pouco para o pessoal é, como é que funciona. Vamos lá. É, nós sabemos que temos vários pontos no corpo inteiro e esses pontos são eletroestimulados, não é? Esse é o termo correto? Por favor, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Não, E não. eles são eletroestimulados. Eu peguei até alguns. Eu não queria botar agulha mesmo, porque a agulha é muito pequena, eu achei que não iria ver no vídeo. Então Perfeito. eu peguei uma coisa maior para demonstrar como seria. Então, eu vou tentar aqui. Porque eu acho que é importante as pessoas compreenderem o que que estimula, como é que é o processo em si. Vamos lá. A agulha da acupuntura, no final, ela tem uma mola. Eu peguei esse parafuso para mostrar, porque a agulha ela fica muito fininha aqui. Ela tem uma Perfeito. mola no final. Então, quando eu boto a agulha na pessoa, que eu insiro na pele, essa mola é como se fosse um dissipador de calor. O vento está Perfeito. passando por aqui e esfria essa haste de aço cirúrgico. Antigamente, muito antigamente, era feita de ouro e prata, por causa que tem condutabilidades elétricas diferentes. O corpo da gente é um campo elétrico, porque a gente come e esse alimento, quando a gente bagaça, a gente separa as moléculas dentro do corpo, explode uma energia, né? Uma energia que a gente pode chamar de várias coisas, mas eu estou falando mais leigamente, assim, mais para todo mundo entender. Mas cria fosfato, creatina, cria um bocado de energia, cria outras coisas. Essa energia no corpo, né? Ela extravasa, ela vaza. Até uma TV, vamos dizer que é um ser inanimado. Se a gente desliga a TV, quando a gente bota o braço nela, os cabelinhos se arrepiam porque ali tem uma eletricidade também, mesmo que ela esteja desligada já. Você bota, quando você desliga ela, você pode até botar. E se você chegar com uma semana, aquelas TV antigas que tinha um tubo de imagem, tinha um playback atrás, se você tirasse uma semana desligada, topasse ele tomar um choque, porque ela segura energia. A mesma coisa a gente tem essa energia quando a gente rompe a energia dos alimentos, a gente recebe essa energia, o cérebro é quem comanda essa energia. Certo?
Então, quando a gente bota a agulha, essa mola começa a esfriar a pele tem 36, 37 graus. Essa haste de metal transfere o calor, porque aqui é mais frio, transfere o calor, como qualquer transferência de calor, uma garrafa térmica, que vai perdendo calor por causa da transferência de calor do meio externo, por isso que ela tem um espaço para não ter contato com o meio externo, para manter mais tempo, né? Qualquer transferência de calor. Então, o corpo está 36, ele começa a esfriar aqui ao redor, por causa que a haste está mais fria. É um dissipador de calor. Calor Perfeito. é energia. Então, quando eu começo a dissipar esse calor, eu crio um campo elétrico aqui, de meio hertz, baixinho. Só que o cérebro identifica esse campo elétrico. Se fosse uma parede, vamos dizer, de agulha, de espinho, quando você topa por reflexo, você puxa na mesma hora, menos de um segundo. O reflexo. Você bota a mão numa chapa quente, quando você topa a mão, você tira na hora. O reflexo. A agulha, quando você bota dentro do corpo, às vezes o corpo dá um choque, que é o reflexo. Só que o troço não sai. Tá lá em você. O cérebro identifica esse campo elétrico e começa a tentar fazer criar respostas. As primeiras respostas que ele cria é fazer com que o simpático e o parasimpático ele faz o quê? Ele aumenta o sangue ou diminui o sangue. Ele faz uma vasodilatação ou uma vasoconstrição. No caso da tatuagem, eu boto os estímulos elétricos para que eu, todo momento, de 4 em 4 segundos, eu, como se eu Boa. estivesse mandando uma resposta para o cérebro, e o cérebro aumenta essa resposta fisiológica e hemodinâmica. Então ele diminui mais ainda o sangue do local e ele, fazendo a vasoconstrição, né, ele vai diminuindo o sangue fazendo a vasoconstrição, as partes, e aí ele começa a ter noção de que, poxa, tá demorado demais esse reflexo, esse estímulo. Eu tenho que fazer com que a hipófise libere hormônios. Então ele libera serotonina, endorfina, que é para dor, endorfina é para dor, serotonina dá aquele estímulo meio que de prazer, de sono, porque ele pensa que você, tipo, cortou a área ou se queimou uma queimadura muito grande para não ser desmaiado de dor, para você ter tempo de se recuperar. Ele começa a liberar esses hormônios. Então a acupuntura age como se eu estivesse enganando o cérebro para trabalhar ao meu favor. Né? Eu começo a ludibriar o cérebro, a enganar o cérebro por respostas elétricas para que ele comece a me dar respostas fisiológicas, que é diminuir o sangue do local da tatu, porque a pessoa está fazendo uma tatuagem, né? Começa a sangrar aquilo ali, o tatuador vai limpando, vai limpando, vai limpando, começa a sangrar. E esse sangramento, a pessoa vai sentindo também, né? Então, se eu consigo diminuir o sangramento, se eu consigo diminuir os vasos, né? Não colabar, mas diminuir, dar uma vasoconstrição nos vasos, diminuir um pouco o fluxo sanguíneo daqui da área. E liberar hormônios para melhorar na dor, para não sentir tanto a dor, sentir só que a pessoa está passando a mão ali em cima, o resultado é bom para a tatuagem, né? Isso aí foi uma, foi uma resposta muito boa, assim, tipo, uma informação muito boa para as outras áreas médicas também, tipo. A Érica está fazendo uma pergunta aí: qual é a proximidade das agulhas no local onde a tatu está sendo feita? Por exemplo, a Érica está fazendo um fechamento de braço. As agulhas elas têm que ficar a quantos centímetros de distância da região que vai ser tatuada para que essa eletroestimulação funcione? Boa pergunta. Veja, eu boto as agulhas exclusivamente em pontos de acupuntura, certo? Então é assim, a acupuntura, ela existe há 5.000 anos, né? Então, tipo, tinha um autista, hoje em dia a gente acha que ele é autista, um imperador amarelo, né? Que é o Juan de Neidin. Ele, ele, ele ao nascer, esse cara magnífico, ele conseguia falar algumas palavras ao nascer. Com 15 anos, né,
porque a China é muito, muito antiga, né? Tem pirâmides na China como no Egito. E eles escavam coisas na China, escavaram coisas na China que 18 horas depois, os guerreiros de Atacama, não sei se você sabe, os guerreiros que eram guerreiros de pedra e era pintado eles. Quando eles tiraram do chão, 18 horas depois eles ficaram cinza, eles ficaram da cor de cimento, da cor de barro, assim, porque eles foram perdendo a tintura deles. Queimaram. Isso, Uhum. eles têm muita coisa ainda embaixo da China que eles não escavam ainda porque eles dizem que não tem tecnologia. Mas a gente visita as partes de cima da pirâmide, que ele tem templos em cima, e embaixo, o sismógrafo, eles detectaram pirâmides com tudo. Umas eles abriram, que deram essas besteiras, e outras eles não abriram ainda, estão esperando tecnologia suficiente, né? Eles soltam aquela dinamite, tum, e aí ele sai desenhando tudo que tem embaixo da terra perfeitamente. Então, Nossa. eles têm escritas em casco de tartaruga de 5.000 anos. Eles pegavam aqueles quadradinhos dos cascos de tartaruga e escreviam aqueles kanji, os hieroglifos chineses que representam várias coisas, né? Então, essa história do Imperador Amarelo é escrita nos cascos de tartaruga. E aí ele já nasceu falando algumas palavras e ele com 15 anos já era incrivelmente diferente e tinha uma grande vontade da medicina. Ele tinha uma ambição pela medicina. Ele era fissurado pela medicina. E aí chamava todos os curandeiros da época para ensinar ele. Esse cara mapeou já tudo. Então, a nossa tecnologia só fez melhorar algumas coisas, porque ele desenhou um troço no casco de tartaruga, né? Então, a nossa tecnologia hoje em dia já vê que o canal, em vez de passar por aqui, vem por dentro da boca, tá mais. O cara quem mapeou, a gente não muda. Então, se eu vou procurar os pontos mais próximos da tatuagem, do local da tatuagem para usar. Os pontos fixos são os pontos da aurículo. Porque, veja, na acupuntura, esse cara, o Juan de Negin, só criou os pontos gerais. A aurículo, eles dizem que aqui é como se fosse um feto, mas já foi criado 2.000 anos depois. E o cara mapeou tem 5.000 anos, mais ou menos. Então, né, 2.000 anos antes de Cristo que ele nasceu. Então, aqui, hoje em dia, eles dizem que aqui é a cabeça do bebê, aqui vem as costas, e ele enrola o corpo aqui. Fica aqui no caso a barriga, né? E ele em volta aqui. Então, aqui, eles dizem que é um bebê de cabeça para baixo. Eles fazem Pior que parece mesmo, nunca tinha reparado nisso. se você olhar assim, aqui a cabeça do bebê, vem as costas e ele enrola assim. Então, Caramba. já foram depois, né, 2.000 anos, que mapearam esses pontos da orelha como se fosse um holograma do corpo. Porque o que é um holograma? Um holograma é tipo, se eu tenho uma imagem aqui e corto ela no meio, quando eu olho outra imagem, vai ficar duas imagens iguais. Se for uma estrela aqui, se eu corto a estrela no meio, eu fico duas estrelas. Isso é um holograma. Então eles dizem que a orelha é um holograma do corpo. É como se fosse uma parte menor do corpo. Então, para que servem esses pontos da orelha? Vamos dizer assim, eu quebrei o braço, estou com gesso aqui no braço, certo? Eu estou com dor no braço. O bom seria botar agulhas no braço. Melhor ainda é botar agulhas e botar o eletro na agulha, porque o eletro, como eu disse a vocês há pouco tempo atrás, ele fica mandando respostas elétricas para o cérebro de 4 em 4 segundos. Né? Porque eu programei essa máquina para ela fazer assim. Então, Mas ele pode ser até num tempo menor. Isso. É porque quando eu estudei com você, há 10 anos atrás, que a gente estava fazendo, eu pegava os meninos do jiu-jitsu, o pessoal da tatuagem, para ir fazendo minha pesquisa científica. Eu fui subindo de 0 Hz, de 1 Hz até 120 Hz. E depois desci até 4 Hz e 10 Hz. Foi o Hz que eu achei melhor. Ele diminuía inchaço, como estou dizendo, eu tive a grande oportunidade, Deus me deu, você me deu, meus amigos me deram, né, o pessoal me deu essa oportunidade de estudar no corpo deles. Que isso não
não acontece. Não é comum. Em qualquer outro país, as pessoas estudam em ratos. E eu estava estudando em humanos, né? Então, eu consegui achar essa frequência, esses hertz ideal para criar essa analgesia. E os pontos da orelha correspondentes para essa área. Então, como eu estava falando, a pessoa quebrou o braço aqui, botou o gesso. Não dá para botar a agulha no braço. Ela vai lá e bota a agulha do ponto do braço na orelha e vai ajudar um pouco na dor do braço. Não vai ajudar como se eu tivesse botado a agulha no braço. Já iria ajudar mais, porque eu ia criar uma vasodilatação aqui, eu ia criar outras, porque né, endorfina por lado, né? Mas é o da orelha, estou vendo aqui, a orelha que também põe as sementes. Isso. Porque veja, os pontos estão lá. Eu posso estimular de qualquer jeito. Vamos dizer, os pontos da cabeça estão aqui. Eu posso estimular com a massagem, como a indiana bota uma pedrinha aqui no meio da testa. Aqui é o ponto de acupuntura chamado Intan. Aqui é muito vascularizado. E quando eu pressiono aqui, ou quando eu boto a agulha aqui, eu crio uma vasoconstrição nessa área. Eu tiro um pouco o sangue dessa área e me dando uma sensação de oxigenação cerebral maior. Então, quem tem dor de cabeça, quem tem essas coisas, ajudam com o Itan. Acalma um pouco a mente, melhora o campo da visão. Então, eu posso estimular com a unha, como eu estava desmaiando em Amsterdã um dia, e tem pontos para se levantar. Você... Pô, né? Aí eu pressionei com a unha aqui, que é um ponto de jogar sangue ao cérebro, e na ponta do nariz, pressionei com a unha para não desmaiar. Fiquei quase ferindo, atravessando meu nariz com a unha, porque eu queria dar um estímulo parecido com a agulha. Eu não tinha agulha na hora, então eu queria fazer um estímulo parecido com a agulha, então eu estimulei com a unha, né? Então aqui, se eu quiser manter, vamos dizer, a menina tem cólica menstrual. Eu vou lá e boto agulhas na barriga, porque o ideal para cólicas menstruais são agulhas na barriga. Melhor ainda são agulhas na barriga com eletroestimulação, porque eu estou mandando informação elétrica de 4 em 4 segundos. Melhor ainda, né? Já estou dando aula aqui para quem faz acupuntura, para quem é profissional da acupuntura. Melhor ainda é botando a agulha, o eletroestimulador e botando uma erva artemisia queimando em cima, porque ela vai criar um campo elétrico diferente, vai potencializar nessa vasodilatação do útero, urogenitária aqui. E quando a menina vai para casa, antes de ir para casa, para manter esse estímulo, o que é que eu faço? Eu boto algumas sementes de mostarda. Por que de mostarda? Porque ela cria um calorzinho, calor, eletricidade. Então eu boto umas sementes de mostarda para aumentar um pouco o calor nessa área e criar um campo elétrico também semelhante, parecido com a agulha, um pouco bem menor, porque eu vou manter um estímulo não 20 minutos, como seria a agulha, mas pelos dias, 3, 4 dias que a pessoa vai ficar com aquelas sementinhas coladas. Então, olha só. Então eu faço o trabalho com as agulhas e ela mantém o trabalho com as sementes da orelha. Aí tem pessoas que vão lá e querem vender a acupuntura dizendo, não, eu estou fazendo essa semente na orelha e a acupuntura vai funcionar para a cólica. Vai. Se sua cólica for bem fraca. Entendeu? Mas se for uma cólica real mesmo, teria que ser com a real acupuntura e não com a auriculoterapia, que a gente chama. Perfeito, perfeito. Então, a analgesia para tatuagens, eu boto os pontos locais com um hertz um pouco maior, não é o hertz que eu costumo usar para a analgesia, 410 Hz. O da analgesia eu boto na orelha, em pontos da orelha, de aurículo, porque é um microsistema. Entenda, aqui é o bebê de cabeça para baixo, aqui é um holograma do corpo. Então eu estou botando em você, em miniatura, um tipo de choque mais fraco, produzindo endorfina e serotonina, potencializando na sua parte hormonal. E no local, eu boto agulhas para criar uma vasoconstrição, diminuir o sangue do local e a temperatura. Então, o tatuador vai trabalhar melhor, né? Que não vai estar limpando toda hora, vai trabalhar melhor. Você não vai sentir tanto, porque não tem tanto vaso se rompendo no local, não tem tanto microveiazinhas
sangrando. Você não vai sentir essa resposta. Quando você sangra, você sente uma resposta hemodinâmica. Seu corpo sente você perdendo sangue, né? E ele dá respostas fisiológicas. Então você não vai sentir isso. E eu estou potencializando o aurículo. Então, são agulhas na orelha, né? Perfeito. Agulhas na orelha com um eletro, com um tipo de hertz, e agulhas próximos ao local, em pontos de acupuntura. Porque, veja, não adianta eu enfiar agulha em qualquer local. Não é assim. Porque senão eu não estaria fazendo acupuntura, fazia aquele dry needle, que eles não seguem o que o Imperador Amarelo ensinou pra gente. Quem faz acupuntura, quem faz a medicina tradicional chinesa, que não é só acupuntura, é a acupuntura, a aurículo, a dietoterapia, as ervas, tudo isso está presente na medicina tradicional chinesa. Quem faz a medicina tradicional chinesa respeita, admira e segue os ensinamentos do Imperador Amarelo, que é o Huang Dinedin, que foi ele, é o autista, o Mo, o cara mais top, que há 5.000 anos, né, como a gente ama Jesus, que foi o avatar do amor, é Jesus, né, o Huang Dinedin seria o avatar da cura. Ele Nossa, muito via a boa. parte elétrica no corpo, ele tinha uma visão esquisita, ele já nasceu falando, como diz a literatura, não sou eu que estou inventando, né? Não são os chineses que estão inventando, está escrito em casco de tartaruga, datado de 2.000 anos antes de Cristo. Então é um troço meio que esquisito para querer mentir, né? Então, acho que não tem nem para que mentir o cara que vai escrever no casco de tartaruga sobre isso, né? Então, Nós vimos, fazendo uma ligação hoje, nos estúdios de tatuagem, o pessoal está usando muito. Como é que é o nome que aquele Pyong Lee faz? tipo reiki, Não, reiki não. A hipnose. A hipnose. hipnose. Eles estão usando a hipnose e tal, na qual a hipnose também faz esse trabalho de chegando até a anestesiar. Porém, para quem estuda um pouco sobre o assunto, sabe que a hipnose ela é uma indução própria da pessoa. A pessoa tem que se permitir, né, passar pelo aquele processo. E ao contrário da acupuntura, ela não tem essa. A Não é acupuntura é fisiológico mesmo. exatamente aí que eu quero A chegar. É hipnose completamente fisiológico, né? a hipnose é um campo, vamos dizer, psicológico. Então, algumas Uhum. pessoas permitem, outras pessoas não vão permitir, né? A acupuntura não é assim. Se a pessoa, vamos dizer, tem lutadores que tem um reflexo muito rápido, e quando eu boto a primeira agulha, ele olha para mim porque ele tenta se livrar, o reflexo dele é anormal. São pessoas que vê o soco vindo antes do soco sair. Pela forma que o corpo vai deformando, ele já sabe, ele antecipa o golpe que está vindo. Então são pessoas muito rápidas, né? A resposta elétrica dela é muito rápida. Quando eu boto uma agulha, o corpo não aceita. E ele olha para mim e diz, Jotão, eu vou desmaiar. Eu penso que é onda, pô. O cara 2 metros de altura, sabe? Gigante, bate em todo mundo e, sabe, fez vale tudo. Pai, ele entra, Jotão, eu vou desmaiar. Desmaia aí, pô, é nenhuma. Ó, o cara E vai. desmaia mesmo. Aí eu tiro as agulhas, sabe? Porque, pô, a acupuntura não é psicológico. A acupuntura não é holístico. A acupuntura é puramente ciência, é altamente fisiológico. Então, é a Perfeito. cura elétrica antes de existir eletricidade. Porque quando eu boto essa aspiral, porque não é uma agulha, se você vê em microscópico, ela é uma aspiral. Então, quando eu ponho essa aspiral no corpo, eu crio um campo elétrico de meio hertz. E o cérebro identifica esse campo elétrico e aí ele dá uma resposta fisiológica no corpo.
Então, a acupuntura não tem nada de holístico, a acupuntura não tem nada de psicológico. A acupuntura é altamente fisiológica. Estou repetindo porque tem muita gente que às vezes tenta querer confundir, tenta querer levar a acupuntura para um lado, né? Tem muitos psicólogos que gostam de levar para o lado psicológico e tal, mas não é. Muito zen e tal, É né? zen, Tipo assim, é tudo tal. Se você não, quiser zen que eu quero dizer, assim, querem usar de uma forma que não existe. como se fosse uma religião, como se fosse um segmento, como se fosse. Não. É uma cura Medicina, é elétrica. ciência. É medicina, é ciência, É uma cura elétrica. Como a gente, quando a gente come o remédio, quando a gente toma o remédio, esse remédio se dissolve e ele cria beta-bloqueadores, que é como se fosse uma chave. Ele vai na fechadura do corpo, ele entra no sangue. E essa chave entra na fechadura e roda. Ali fica fechado. Então, as substâncias vão batendo nela e não conseguem mais entrar nessa chave fechadura. O cérebro identifica isso e aí faz a mesma coisa, dá respostas, né, hemodinâmicas, ou faz vasoconstrição, faz vasodilação, ou libera serotonina, endorfina da hipófise, faz com que a hipófise trabalhe. A acupuntura é do mesmo jeito, só que em vez de bioquimicamente por dentro do corpo, pela garganta, é uma cura elétrica. Ela dá uma resposta elétrica no corpo quando você bota essa aspiral no corpo. excelente, excelente, Mas Jotão. você está manipulando o campo elétrico da pessoa, não tem como você querer tratar. Não tem como você querer tratar. Tipo assim, porque para acupuntura o yin yang é tipo assim, tanto você pode ter os problemas iniciarem. Ela tá falando controlar, que saiu errado. Não, não tem como você querer controlar. Ah, certo, certo. Tá bom. Entendi. Isso. É porque eu já ia falar como qual é o princípio do taoísmo, né? Do yin yang, porque como é que se trata, né? A acupuntura, como é que eu iria tratar? Eu pensei que a pergunta era essa. E eu iria falar mais ou menos assim, que, tipo, isso já não tem a ver com a analgesia com tatuagem, mas sim da acupuntura. E você, vamos dizer, tanto você pode ter um fator externo que te machuque, como ser de dentro para fora. Vamos dizer, a pessoa pode tomar uma pancada na área do rim, na costela, criar um roxo, um hematoma roxo. Ali, aquele hematoma roxo para um pouco de circular sangue, porque o sangue extravasou, saiu um pouco do local dele, das microveias, e saiu entre a pele e o músculo e fica ali roxo. Né? O sangue parou um pouco ali. Se para um pouco o sangue, para um pouco a linfa que está ali perto. E aí, consequentemente, o campo elétrico ali diminui um pouco. E aí você começa a ter menos fluxo sanguíneo nessa área. E começa a levar dor na lombar, vamos dizer assim. E essa dor na lombar começa a afetar o rim. Tá? E aí depois você começa a ter medo. Porque o rim tem ligação com medo. Como você pode ter do contrário, de dentro para fora. De tanto medo que você tem. Você deixa de beber Olha água, só. vai começando a deixar de beber água. Vai deixando de hidratar o rim, que é na área da lombar. Você vai enrijecendo essa musculatura. E futuramente você começa a ter dores na lombar. Por ter iniciado de medo, de pânico de algumas coisas. Então, um começa pelo psicológico, pelo medo, e vai doer na lombar. O outro começou pela dor na lombar e vai te levar a ter medo. Né? Olha só. Esse é o estilo yin yang que a acupuntura tenta entender. Que é a mesma coisa, vamos dizer, quem toma bomba masculina demais, vai subindo a testosterona, subindo a testosterona, subindo a testosterona. Enquanto o hormônio feminino que o homem também tem, ele não ele tem que ter vamos dizer assim, 10% da testosterona. Você está subindo a testosterona e ele começa a subir o hormônio feminino sozinho. Você não está tomando hormônio feminino, você está tomando masculino. Ele está subindo lá e ele está tentando acompanhar os 10%, certo? Quando você para de tomar o masculino, lá em cima o corpo dá aquela descida e o feminino que o corpo estava produzindo só, está onde? Está alto. Aí você tem uma ginecomastia, você tem alguma coisa, então... É o mesmo estilo yin yang. Você chega do mais lá em cima, você tende a cair. O cara que está muito adrenalizado para ir lutar um campeonato, está muito adrenalizado, chega lá na hora, antes de começar a luta, ele
meio que desmaia, fica mole, amarelou. A galera diz, amarelou. Não, amarelar é subir demais, é tanto adrenalina que um pico, quando topa lá em cima, você tende a cair pro outro lado. Nossa, eu vou usar muito isso que você explicou agora, porque faz sentido. Muitas vezes o cara tá ali querendo tatuar, tá adrenalizado, super nervoso, ansioso e dá o beiço branco, que a gente brinca, né? Desmaiou, apagou. Então é justamente isso, é o excesso, pico e de repente é o yin yang mostrando o outro lado, né? E a acupuntura, nessa hora, vai ajudar isso também. É fundamental, né? Ela regular, ela faz com que a hipófise dê essa regular. Ela faz com que a hipófise regule. Então, regulando a hipófise, né? Você já não tem mais esse amarelão. Tá me ouvindo aí, né? Que deu uma cortadazinha aí. Tô ouvindo. Então, aí, entendeu? Então, essa junção da tatuagem com a eletroacupuntura é muito bom. É trabalhoso. Porque é como se fosse Uma pergunta. de pré-operatório, mais ou menos. Porque eu tenho que chegar É isso que eu ia falar. as agulhas, demora, né? E tal, para botar as agulhas, colar com adesivo, para a pessoa se mexer e ela não querer sair, porque é muito tempo também durante a tatuagem. Uma sessão de acupuntura normal, o eletro só dura 20 minutos. Na analgesia, se você nunca viu, ou quem não viu aí, ela vai ficar ligada, o aparelho vai ficar ligado enquanto o tatuador está fazendo a tatuagem. Aproximadamente 2 horas, 1h30, 3 horas. Isso, se desligar, no momento que desliga, passa 5, 10 minutos, a pessoa começa a já ter um estímulo, né, da tatuagem, começa a sentir mais a dor. Então, o aparelho tem que ficar ligado direto, então tem que prender as agulhas com um esparadrapozinho, mas é super tranquilo, a pessoa... Tem uma menina daqui, Fernanda, que até hoje fala disso. Eu vi uns. Negócio com analgesia e tal. Né? Eu vi uns tatuadores de São Paulo recentemente falando sobre esse tema. Por isso que eu falei, cara, acho que está na hora da gente voltar a falar um pouco sobre isso, porque você fez todo o projeto, você começou com isso. Já tem gente fazendo também. E já tem um pessoal em São Paulo lá que está querendo utilizar, vamos lá, aqueles nossos vídeos ali e já achar uma resposta definitiva. Eu fico feliz, pô. Isso que eu ia falar. Isso não é ruim de todo mal. Isso vai ser ruim se as pessoas que estão utilizando aquilo ali não estudarem a verdadeira acupuntura. Isso. Estiverem fazendo aquilo ali. Não vai ter tanto resultado, que eu acho que. Porque o resultado é maior quando você bota nos pontos de acupuntura, sabe? Se você só agulhar assim ao redor e não tiver um eletroestimulador, eu vou dar a dica aqui, não quero segurar a ciência para mim. Se eu produzir artigo científico, eu estou produzindo e estou ensinando ao mundo. Mas a frequência para analgesia, mesmo para tratamento de lesão, levando em consideração que dura 20 minutos ou mais de 2 horas, não, Jesus, BJJ. Veja, a frequência que eu uso para analgesia é 410 Hz na orelha. E ela tem que ter, não só são 20 minutos, não. Ela vai durar enquanto a pessoa está fazendo a tatuagem. E no local, você vai botar em pontos locais de acupuntura. E o Hertz é 20 e 40 Hz. De 4 em 4 segundos a amplitude de onda entre um e outro. Então olha lá, vamos anotar aí, hein? Aurículo, 4, 10 Hz. Amplitude de onda de 4 em 4 segundos de um para o outro. E os pontos locais, 20 e 40 Hz. 4 em 4 segundos também, certo? O melhor aparelho para fazer isso, no Brasil tem um chamado NKL. Você pode produzir essas duas frequências ao mesmo tempo. Ele tem 4 saídas, 2 saídas para cada lado. Você pode botar 2 saídas com uma frequência, 2 saídas com a outra. Tá certo? E aí,
Quem gostou da aula, dá um joinha, escreve Dá um joinha, dá uma no curtida, arrasta pra cima, né? arrasta pra cima E vamos fazer o curso. vamos fazer o curso. Então, olha só, a gente conversando aí e o WhatsApp da loja, o neguinho tá perguntando aqui. Custo-benefício. Hoje, tatuagem não é barato. Tatuagem é um preço. Justo e perfeito. É uma É, arte. é uma arte. E Então, quando somada com a analgesia, ela encarece demais? Bem, olha, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: tudo que vai facilitar vocês com segurança, com responsabilidade, conforto, é luxo. Se o seu profissional de tatuagem pode te oferecer isso, se ele pode te oferecer tudo que você está pagando, vai valer a pena. Isso não quer dizer apenas na acupuntura. Vale a pena que se ele puder te oferecer um copo de água gelado lá na hora que você estiver tatuando, uma musiquinha agradável, um ambiente limpo, com segurança, isso tudo é luxo, isso vai valer a pena. Então não pensem em preço, pensem em valores. Valores, cara, claro que vai ser incalculável, vai ser maravilhoso. Agora, preço, você tem que saber se você pode pagar. O serviço do JR, se ele for vir para Brasília, por exemplo, para atender, eu não posso marcar para uma pessoa. Eu tenho que marcar para um grupo de pessoas. E a loja hoje não funciona mais com um grupo de pessoas, não é mais uma loja comercial. É um atendimento privado de arte. Então já começa o seu atendimento diferenciado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da Érica aí que participou intensamente aí da live. A Érica tá fazendo um fechamento de braço. Ela paga X valor do período de trabalho. Ela vai ter um plus ali de 20% ou 15% do valor para estar com o JR lá acompanhando do começo, no meio até o final da tatuagem. Porque ele não coloca e vai embora. Ele tem que colocar e ficar acompanhando todo o processo. Porque as agulhas, como ele mesmo disse, podem soltar durante o processo. Eu, como artista, posso ter uma resposta diferenciada daquilo que eu realmente preciso. Preciso estar em concessão com ele. Ó, JR, precisamos mudar isso porque a pele trabalhou dessa forma. Como ocorreu durante todo o processo que a gente fez de estudo. Nós tivemos colegas ali que são lutadores de jiu-jitsu, que a orelha é toda pocada, toda destruída. E os pontos de acupuntura deles foram modificados durante esse ponto. O bebê, ele mudou a estrutura. Então o JR teve que buscar outros pontos na orelha para conseguir alcançar a o agulha nem resultado. entrava, parecia Você osso. lembra, né? Você lembra disso? Então, as pessoas têm que não podem mandar mensagem aqui para mim querendo saber sobre preço, ou sobre valores. Valores, cara, é incalculável. Valores você vai estar fazendo um up na sua vida, um investimento. E preço, aí a gente pode calcular. Aí, só que aí tem gente que pode pagar e tem gente que não pode pagar. Hoje, dentro do estúdio, eu só faço esse atendimento quando eu estou em Aracaju. Quando eu estou em Aracaju, o JR tá lá, aí fica viável para ele, para nós, para fazer um atendimento diferenciado. Agora, em Brasília, até o momento, a gente não conseguiu trazer ainda, montar, porque a gente não consegue fechar um grupo que esteja disposto a isso. Só que, mais uma vez, já são 10 anos de estudo. São 10 anos de teoria, de prática, de aprendizado, de neguinho do JR fazer um investimento de ir lá na China e a gente está fazendo, trocando informação, entendeu? E ele levou todo esse estudo que a gente fez para a medicina chinesa voltada não só para a tatuagem. A tatuagem é um dos. A tatuagem Foi o que abriu as e portas. eu tenho que agradecer sempre, mais uma vez. Não, cara. É sim, porque veja, a porta científica só abriu quando eu comecei a mostrar resultados científicos fisiológicos.
que era com a tatuagem. Eu não tinha como chegar como acupunturista em nenhum hospital, a pessoa abrindo um órgão de outra pessoa, abrindo o corpo para abrir o órgão de outra pessoa, dizer, deixa eu estudar aqui, deixa eu tentar fazer isso. Não tinha como. Então a tatuagem, por ser parecido com cirurgia, mas é em nível de pele, que a gente chama na China Pibu, então, mas a resposta fisiológica é totalmente próxima, né? Bem parecida. Então eu tive essa oportunidade de ampliar o meu conhecimento estudando em humanos. E a porta que abriu foi a tatuagem. Foi a analgesia para a tatuagem. Foi esse meu primeiro artigo científico que eu escrevi, né? Analgesia para a tatuagem. Então, o que eu puder melhorar nessa área, eu fico feliz em ver o pessoal querendo fazer. Tem a gente ali perguntando sobre curso. Se juntar alguns também, quiser fazer curso em Brasília, né? A gente vê como é que faz para ir lá em Brasília, a gente se junta com o Lico e a gente monta os cursos, junta alguns acupunturistas de Brasília para poder ensinar. Capacitação, formatação. Vou lecionar aí, ensino a eles, capacito eles para eles fazerem esse trabalho em Brasília também, ou em São Paulo, não sei em qual alcance está chegando esse vídeo, mas aonde chegar e vocês quiserem se unir, o que eu quero é que isso se divulgue e comece a ser utilizado. Porque, querendo ou não, a minha semente já foi plantada. No futuro, quando eles disserem, quem lançou esses hertz? Como foi que chegou esses hertz? Vão saber, minha pesquisa científica já está escrita, já está aí há muito tempo. Então, o primeiro que escreveu foi eu. Então, eu não tenho essa vaidade, essa coisa de... Eu quero que multiplique, eu quero que façam mesmo. Agora é o momento da reverberização da água, né? É aquele lance de quando a gente taca a pedrinha na água e ela reverbera ali e você pensa que ela parou. Olha só, 10 anos. A gente pensa que ela parou porque ao nosso olhar a gente não está mais vendo. Mas ela continua o movimento, só que ela continua de uma forma gigantesca. Ela tá ali, ó, ela não tá mais aqui, ó. Começa uma gota e ela vai reverberando, daqui a pouco você não consegue mais ver ao olho nu o tanto que onde que ela alcançou, aonde que ela chegou, né? Então, para quem assistiu essa live aí, gente, eu quero agradecer de coração ao meu irmão João Barbosa Pereira Júnior, vulgo JR. Eu que agradeço, cara, por ter tido a oportunidade de um projeto tão maravilhoso como esse, entendeu? E falo que a tatuagem, ela não é aquele mundo underground apenas, onde que as pessoas se limitam, né, que o desenho tem que ser só um desenhozinho na pele, Ctrl+C, Ctrl+V. A tatuagem, ela para mim, ela é vida, e ela tem que estar envolvida em todas as ciências, seja na medicina, seja na arte, ela tem que fazer essa conexão. A tatuagem, ela é universal, é aquilo que a gente estuda, né? Então, tipo assim, a maçonaria é um universo, então a tatuagem é um universo, a gente tem que trabalhar com ela universal. Se a gente se prender ou se a gente afunilar, lascou, tá errado, entendeu? Então, a tatuagem na medicina chinesa, já há 10 anos, isso a gente falando de um projeto Lico, JR Lico, mas quem sabe lá atrás já não existia outros estudos baseados sobre isso, né? A gente não sabe ainda não chegou. Até mesmo na China, quando a tecnologia chegar e a gente conseguir entender mais sobre as pirâmides que estão ali embaixo, pode-se descobrir, caramba, olha só, eles já faziam um transplante de órgãos. Sob o sol. Exatamente, cara. Então, eu acho que a proposta é essa. Mais uma vez, mano, parabéns. Você é um amigo, você é um irmão, você é um cara que eu admiro muito, gosto, minha família ama você de paixão, você sabe muito bem disso. Aqui é sua casa, aqui a gente está em pé e a ordem sempre para o que precisar.
entendeu? E vamos continuar o estudo, cara. Vamos continuar, vamos reverberar isso aí de uma forma universal aí a todos, entendeu? Porque a tatuagem não é só estudar desenho. A tatuagem, ela merece ter pessoas envolvidas diretamente, assim como você e como vários outros, assim, que fazem dessa arte que a gente vive, pô, algo incrível, algo maravilhoso, velho. Eu agradeço a oportunidade aí a todos, quem está ouvindo, quem ouviu já, quem está assistindo aí, né? Então, eu tentei esclarecer de uma forma mais clara, assim, né? Eu não falei cientificamente por completo a minha fala, mas também tive que falar cientificamente um pouco para os que entraram também, que têm formação na área de saúde, não me achar que eu sou leigo, né? Então, eu tenho, porque a gente, né, lidar com todo tipo de gente no mundo, então a gente tem que saber falar em todo lugar. Então, eu tentei melhorar o estilo de fala, mas também tentei botar algumas coisas que eu achei importante cientificamente e espero ter chegado, atingido o objetivo que esse vídeo queria, né? Eu estou de pé e à ordem para todos vocês aí que estejam querendo aumentar o conhecimento, aprender isso, ou que estejam querendo fazer a tatuagem com líquido, que queira um profissional, né, da acupuntura também próximo para mitigar a dor, para diminuir um pouco a dor, para ter uma sensação melhor. E quem perguntou do preço, veja, a mina falou ali do leão, do gatinho, foi um exemplo muito bom de falar, mas quem escolhe a tatuagem é o dono, veja. Se você quer ser o dono do gatinho, você é o dono do gatinho. Eu prefiro ir para Lico e fazer o meu leão, sabe? Então, quando meus amigos falam, olha, você conhece algum tatuador bom aqui de Aracaju, João? Eu disse, olha, tem muitos bons aqui em Aracaju também. Mas assim, quem faz em mim, faz no Lico. Mas por que você não faz em qualquer um daqui? Eu disse, olha, qualquer um não vou fazer, não. Se você me desse indicações, eu até poderia coisar, mas qualquer um não vai deixar minha pele marcada pro resto da vida, qualquer um, pô. Então, é uma coisa, é uma arte que vai ficar na sua pele pro resto da vida. Então, você que é mulher, que sabe aí, faça uma sobrancelha aqui no meio, pro resto da vida, e acha legal, vire uma monocelha, em vez de ser, vire uma monocelha pro resto da vida e ache legal. Então, é a mesma coisa. Tem valor. Ah, mas eu só vou cobrar R$ 10. Não, eu cobro nada. Eu faço de graça em você uma monocelha aqui. Você quer? Entendeu? Então, você tem que entender o valor da arte. Quem vai comprar... Quem quer Valor, comprar não preço, né? isso, valor da arte, né? Quem acha a Mona Lisa linda sabe que ela não tem valor. E não vai nem querer comprar. Entendeu? Perfeito, 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 perfeito. É exatamente isso mesmo. Ó, aí o Timba tá aí assistindo lá de Uberlândia, ele tava lá, ele presenciou a gente fazendo vários estudos. Shop Piece, Piece Shop. O Jonathan Shaw, um dos maiores tatuadores aí daqui do Brasil, aí lá de Belo Horizonte, lá do interior de Minas também assistindo. Tá doido, que os caras são. Pô, se eu for ficar citando aqui as pessoas, pô, quem entrou aqui na live, cara, Mestre Oriyoshi III, tava assistindo agora há pouco diretamente do Japão, passou um tempinho aí, eu quase chorei aqui quando eu vi aqui, eu falei, caralho, pô, o cara não tá entendendo nada em português que a gente tá falando, mas só dele ter entrado por alguns minutos aí, pra mim foi completamente emocionante, porque eu sei que chegou onde tinha que chegar. E a informação vai estar aí, eu vou salvar, eu vou tentar amanhã eu vou me esforçar de novo em salvar essas lives, colocar elas lá no canal do YouTube, entendeu? E vamos tocar o barco. Jotão, fica com Deus. Sempre do que você sabe que o que precisar, tamo aí em pé e a ordem. E é isso aí, Manolo. Eu Um bom agradeço. descanso. Um abraço, viu? Tamo junto. Valeu, até mais. Nossa.